E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Além do Esteto Podcast, feito por estudantes para levar conhecimento e curiosidades para profissionais da saúde, acadêmicos e população em geral. Eu sou Iago Souza. Eu sou Matheus Miranda. E hoje estamos aqui com o Dr. Amadeu. Vamos falar um pouquinho sobre doença renal crônica. Então, Dr. Amadeu, por favor, se apresente para nós. Bom, eu sou médico nefrologista e sou o médico responsável técnico pela unidade de Palmas da Fundação ProRim. A Fundação ProRim é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos que atua em vários estados aqui do Brasil, né? E a Fundação ProRim aqui em Palmas, ela atende em torno de mais de 400 pacientes em terapia renal substitutiva, que compreende as modalidades de hemodiálise, diálise peritoneal e transplante renal. E doutor, o que seria doença renal crônica e como ela impacta na saúde pública do Brasil? Bem, a doença renal crônica é uma condição em que os rins de uma pessoa eles sofrem agravos por longo tempo. E esses agravos, essas injúrias renais, elas acabam fazendo com que o rim venha a perder a função dele, que é a função de manter o meio interno da pessoa funcionando. Então ele elimina toxinas que nosso metabolismo produz, ele controla a pressão, elimina o excesso de água, produz alguns hormônios, responsáveis pelo controle da pressão, pela síntese de sangue, de glóbulos vermelhos. Então o rim tem várias funções. E a doença renal crônica é quando essas funções vão diminuindo com o passar do tempo, até que chega uma hora que a doença renal crônica ela atinge um estágio em que o rim não consegue mais manter o meio interno funcionando. Então aí a única forma de conseguirmos fazer com que o paciente consiga sobreviver, aí ter uma expectativa de vida boa ainda, fazendo alguma terapia renal substitutiva, ou transplante, ou diálise peritoneal, ou hemodiálise. E quais são os principais fatores de risco que levam ao paciente a desenvolver uma doença renal crônica? Bem, os principais fatores de risco no Brasil e no mundo estão a hipertensão arterial sistêmica, a pressão alta, e o diabetes mellitus. Tanto o diabetes mellitus 1 como o 2. Só que o diabetes tipo 2 ele é mais prevalente do que o diabetes tipo 1. E como é feito o diagnóstico da doença renal crônica? O diagnóstico da doença renal crônica ele é muito simples de ser feito. Basta fazer uma dosagem da creatinina, que é uma substância que o nosso organismo produz e que é excretada pelo rim. Se o rim tem alguma dificuldade em excretar a creatinina, essa creatinina vai ficar alta no sangue. Então a gente dosa a creatinina e aí a gente consegue saber quanto que o nosso rim está funcionando. E, doutor, o senhor falou em creatinina, a gente associa assim, hoje a gente vê um público buscando academia, buscando ser saudável e acaba às vezes utilizando de alguns produtos, o whey protein, creatina. E ainda aquele mito, a creatina, essa que a gente compra em lojas de suplemento, ela agride o rim? Igual alguns falam, não pode tomar creatina porque vai agredir o rim. Como que seria o uso dela? Tem alguma restrição? Na verdade é o seguinte, ainda não conseguimos ter trabalhos robustos que confirmem esse fato, da creatina causar doença renal, tá certo? A creatina, a gente já sabe disso, que ela interfere na dosagem da creatinina, por ela ser muito parecida com a creatina. Então, quando a gente dosa a creatinina, a gente acaba dosando também um pouco dessa creatina. E aí pode dar alteração na função renal. E sabemos também que existem pacientes que não se dão bem com esses suplementos, tanto com o excesso de proteínas, Então, isso pode causar uma doença renal, principalmente uma doença tubular renal, Então,
não conseguimos ainda conseguir predizer se a creatina vai alterar ou não a função renal dos pacientes que fazem uso dela. Certo. E também a questão de... A gente falou de fator de risco e agora falamos um pouquinho sobre fator de prevenção. O consumo de água, ele ajuda a evitar um quadro de doença renal crônica? E quanto de água deveria consumir por dia, mais ou menos, para não ter nenhum tipo de problema renal? Interessante, essa pergunta é interessante. Todo mundo faz essa pergunta, mas eu acredito que o certo da pergunta seria: a água causa problema no rim? Não, não causa, desde que não seja em excesso. Porque, na verdade, o que causa problema no rim é o distúrbio eletrolítico, né? Então, se a pessoa tem o hábito de ingerir muito sal de cozinha, ele vai ter mais sede. Consequentemente, a volemia dele vai aumentar. E, consequentemente, se a volemia aumenta, a pressão aumenta também, tá? Então, o que vai causar a doença no rim é a hipertensão, não a água. Uma pessoa que ingere pouca água, o rim começa a concentrar muita urina para reter a água que a gente elimina, tá certo? Então, na verdade, a água, ela é importante para a nossa vida, tá certo? Mas, para evitar que o nosso organismo tenha esses distúrbios eletrolíticos que vão causar as doenças no rim. E doutor, e a pessoa falhou nessa prevenção, ela chegou a desenvolver a doença renal crônica. Quais são as medidas terapêuticas para ela? Bem, as medidas terapêuticas são, na verdade, não existe um tratamento para o rim. A doença renal crônica ela é irreversível e progressiva, tá? Então não existe um remédio para o rim. O que tem que ser feito é tratar o que está agredindo ao rim. Então, o paciente vai ao médico, né? Pode ser um clínico geral, lá no começo da doença renal, porque a doença renal é dividida em 5 estágios. Então, nos estágios iniciais da doença renal crônica, o clínico está autorizado a atender esse paciente e descobrir o que está agredindo o rim dele. É uma hipertensão, é um diabetes, ou é os dois, ou é uma ingesta excessiva de sal e o paciente ingere pouca água, né? Então ele vai ficando com uma osmolaridade plasmática mais alta, mais hipertenso. Então, é isso que a gente tem que descobrir. Como médico, a gente tem que descobrir o que está causando a doença no rim e tentar tratar isso, né? Então, o tratamento rigoroso dos fatores que agridem o rim é a principal forma da gente evitar que um paciente tenha uma progressão rápida da doença renal. Porque uma vez que a doença renal crônica foi instalada, aí ela não tem cura mais, tá certo? E então nós precisamos evitar que ela tenha uma progressão rápida. Diferente da doença renal aguda, em que cessou aquela agressão ao rim, o rim se recupera, tá certo? Então, até certo ponto. Muitas injúrias renais agudas, mais para frente, né, com o avançar da idade, a pessoa vai desenvolver uma doença renal crônica. Quando deve ser realizada a terapia renal substitutiva? Pois é. A terapia renal substitutiva ela é realizada naqueles pacientes que têm uma doença renal crônica no estágio 5, né? Então, o paciente, se for diabético, função renal menor do que 15. Se não for diabético, a função renal menor do que 10. Lembrando que a função renal normal é maior que 90. Então, uma pessoa, para ter que entrar na terapia renal substitutiva, tem que ter doença renal crônica no estágio 5. E esse paciente, então, ele está em estágio 5, entrou na terapia renal substitutiva, que é o que o senhor comentou, que pode ser hemodiálise, a peritoneal ou transplante de rins. Transplante renal. Certo. Aí, qual que é o impacto dessa terapia para aquele paciente e qual seria a expectativa de vida para ele?
Pois então, a expectativa de vida, a gente faz um cálculo em expectativa de vida restante. Existem alguns trabalhos que dizem que o paciente ele não deve ter a terapia renal substitutiva como uma preferência. Tá? Então, eu escolhi fazer hemodiálise porque eu prefiro fazer hemodiálise. A terapia renal substitutiva, ela deve ser iniciada ao paciente como uma forma de o paciente viver mais tempo com uma qualidade de vida melhor. Então, aí foi se observado no mundo todo e feito alguns trabalhos que diz, por exemplo, um paciente que fica exclusivamente em hemodiálise, se ele entrou no programa com menos de 40 anos, então a expectativa de vida restante para esse paciente é, em média, 7 anos. Em média, 7 anos. Aí, se o paciente faz exclusivamente diálise peritoneal, a expectativa de vida restante para esse paciente exclusivamente em diálise peritoneal é de 4 anos. Agora, o paciente transplantado, o rim transplantado, o enxerto, ele tem uma vida média de aproximadamente 10 a 14 anos, dependendo do tipo de se for com doador falecido ou doador vivo, dependendo do tipo de transplante. Então, a média é 10 a 14 anos. Então, as estratégias que os nefrologistas utilizam é essa. Combinar as modalidades de terapia renal substitutiva para o paciente chegar a atingir a expectativa de vida da população normal. Isso é possível? É possível. Tá? Se combinar as terapias renais substitutivas, a gente consegue fazer que um paciente com menos de 40 anos ou mais de 40 consiga atingir a expectativa de vida da população normal, que hoje gira em torno de 79 anos, por aí, não é? Porque se a gente somar essas, de cada individualizar cada uma, ele não consegue, mas se a gente juntar essas modalidades, aí a gente consegue fazer ele viver bastante tempo. E como que é o impacto para esse paciente? Ele está em hemodiálise, como que fica a questão do impacto social, econômico, familiar, até o mesmo pessoal? E também a gente não pode esquecer de falar um pouquinho sobre a questão da saúde mental. Como que fica isso para aquele paciente que está ou na hemodiálise ou recebeu um rim novo? Porque isso tudo gera um impacto, né? Sim. O impacto de uma doença crônica sobre um paciente geralmente é grande, tá? O paciente a primeira coisa que ele faz começa negando a doença, não é? Até ele atingir a fase da aceitação da doença, passa-se bastante tempo, tá? Agora, o impacto da doença renal crônica, ela é bem grande também, porque o paciente não sente nada antes de ter que fazer a terapia renal substitutiva, né? Então, é uma doença que o paciente acha que está tudo bem. Um belo dia ele sente uma náusea, sente uma dor de cabeça, ou começa a respirar mal, né? Então, aí ele procura o médico, vai ver, a creatinina dele já está lá em cima, ele está com doença renal crônica já no estágio bem avançado. Então, ele é pego de surpresa. Então, ele não tem tempo de se preparar. E existe também aqueles mitos que diz que o paciente vai ter que fazer diálise e está fadado a morrer logo. Não é bem assim. Porque se a gente for ver, qualquer outra doença crônica que envolva um órgão, se esse órgão ficar insuficiente, não existe uma máquina que substitua esse órgão. Então, a expectativa de vida restante desse paciente é pequena. Agora, com relação ao rim, existem máquinas que substituem o rim. Então, a gente pode prorrogar a expectativa de vida desse paciente. E esse paciente pode chegar a fazer
ter uma vida saudável, com uma qualidade boa de vida, por muito tempo ainda, né? E às vezes pacientes conseguem fazer aquilo que eles pretendiam fazer, né, antes de ficar doente, consegue cumprir o objetivo dele, né, o plano dele, de vida dele. Agora, com relação a outras doenças, não. Acontece que a doença renal crônica, o paciente ele vai ter esse impacto e ele não consegue sair desse círculo vicioso, né? Doença e problemas psicológicos. Então, são poucos os pacientes que conseguem fazer isso sem precisar de uma ajuda, né? E isso impacta muito na doença também, né? E na expectativa de vida dele, na qualidade de vida dele. Então, o nosso mundo hoje globalizado, né, em que as comidas são diferentes, né? Hoje eu como estrogonofe, amanhã eu como pizza, depois eu como outra coisa. E isso, o paciente, ele tem uma certa, como vamos dizer, ele tem o hábito de comer desse jeito. E mudar o hábito das pessoas é muito difícil. Então, esse é uma coisa que a nefrologia tem dificuldade de conseguir junto aos pacientes, que é mudar o hábito, porque ele precisa mudar o hábito de atividade física, o hábito de comer, o hábito de se vestir, o hábito de se relacionar com outras pessoas, porque ele tem horário para fazer as coisas, né? Então, ele tem o hábito de se apresentar, né? Porque é diferente uma pessoa que chega com uma tatuagem no braço e uma pessoa que chega com uma fístula cheia de aneurismas no braço, né? Então, ele tem todos esses impactos, né, sociais. E doutor, nós sabemos que as crianças elas são preferência no transplante. Só que o senhor comentou aí que um órgão transplantado ele tem uma expectativa de vida de 10 a 14 anos. Isso. No caso de uma criança com, por exemplo, 10 anos de idade e ela recebe um órgão transplantado, se depois ela volta para a fila e necessita de um transplante novamente, ela continua sendo prioridade ou não? A expectativa de vida do rim, que eu falei, é em média, né? Então, com novos medicamentos que são lançados, novas provas diagnósticas, a gente consegue prolongar bastante a expectativa de sobrevida do enxerto. Mas a média fica em torno de 10 a 14 anos, por quê? Porque nem todos os pacientes têm uma aderência boa à terapia renal substitutiva. Ele não consegue mudar aqueles hábitos dele, ele não entende a doença dele, né? Então, e ele acha que, como ele não sente nada, ele pode fazer o que ele quiser, né? E aí isso traz a expectativa de vida para baixo. Diferente da criança, que tem ainda um monte de tempo pela frente. Só que a criança ela precisa ser educada para viver dessa maneira. E às vezes as famílias e os próprios médicos dessas crianças não conseguem fazer com que ela entenda essa situação. Então, expectativa de vida do enxerto continua baixa. Mas os pacientes eles podem transplantar quantas vezes forem possíveis, dependendo do motivo pela qual ele perdeu o enxerto, né? Então, se ele perdeu o enxerto e ficou sensibilizado, ele vai ter que tomar novos medicamentos, né, outros medicamentos, que faça diminuir o painel de reatividade dele, e ele possa transplantar de novo. Além desses medicamentos serem caros demais, o paciente tem que ter uma aderência ao tratamento, tá certo? Porque senão ele não consegue se dessensibilizar, vamos pôr assim, né? Então aí fica mais difícil o segundo transplante. Mas a criança, ela tem prioridade enquanto criança. Então vamos imaginar, ela transplantou com 10 anos.
Aí perdeu o enxerto com 14 anos depois, então ela já está com 24. 24. Com 24 anos ela entra na lista normal, certo? Entra na lista normal. Eu, por exemplo, tenho pacientes que têm mais de 30 anos transplantados. O mesmo Com o mesmo isso, rim, não um rim fez. só. Mais de 30. São 32 anos 32 ou 34 anos de transplante. E essa pessoa tem uma creatinina de 1. Bom, Então, é muito bom o transplante dela. Agora, quando fez o transplante, ela tinha, ela era complexo, né? Os anticorpos, os antígenos dela, né? Ela era 100% compatível. O doador era 100% compatível com ela. então já não teve quase risco de... O risco de rejeição ficou praticado. Bem baixo, né? Doutor, e por fim, qual a mensagem que o senhor gostaria de deixar para os ouvintes quanto à doença renal crônica, prevenção, os cuidados que devem ter? Isso. Doença renal crônica, como eu falei já, né? É uma doença que a gente não sente, não tem sintomas da doença renal. Às vezes a gente sente os sintomas, né? A gente tem sintomas da doença que vai causar a doença renal crônica. Por exemplo, hipertensão, né? Então a pessoa tem dor de cabeça, não se sente bem, né? Por causa da pressão alta demais. Mas isso não quer dizer que é o rim que está causando a hipertensão, certo? Mas o que eu quero deixar aqui não custa caro fazer prevenção de doença renal crônica. Uma dosagem de creatinina é um exame muito barato, tá? Então, se for ao médico uma vez ao ano, né, tem que chegar lá, se ele não pedir a dosagem da creatinina, peça que ele solicite o exame, dosagem da creatinina sérica. E hoje a maioria dos laboratórios já trazem junto uma taxa de filtração glomerular estimada, né, que permite o médico dizer se a pessoa tem doença renal crônica já ou não, tá? E para os médicos, né, a gente orienta o seguinte: o seu paciente tem hipertensão ou diabetes, monitorar a função renal e tratar rigorosamente, né, esses fatores de agressão ao rim. Porque um dia eles vão ficar renal crônicos, né, se não fizerem um tratamento bem rigoroso. Então, doutor Amadeu, muito obrigado pela essa entrevista. Muito obrigado, doutor Amadeu. Por nada, eu que agradeço a oportunidade, né, da gente levar esse tema, né, principalmente agora nesse mês, né, que a gente comemora o Dia Mundial do Rim, né, então a gente comemora sempre na segunda quinta-feira do mês, todos os anos, né, o Dia Mundial do Rim. Maravilha. E a casa está de portas abertas para quando o senhor quiser voltar, falar um pouquinho mais sobre a nefrologia, um pouquinho mais sobre os rins, e ficamos à disposição. Opa, é um prazer voltar aqui para a gente conversar mais sobre esse assunto. Aos nossos ouvintes, agradecemos a sua companhia até aqui. Espero que tenham entendido mais sobre o tema de hoje. E caso tenha algum tema que queira ouvir ou pergunta sobre os nossos próximos temas, só nos enviar no directs ou caixinhas de perguntas no nosso Instagram.